Boa noite, igreja. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Ele está vivo, amém? Ele está vivo. Meu Deus do céu. O nosso Jesus, ele está vivo. Ele é o centro de tudo e de todos. Aleluia. Cadê os pais aqui dessa igreja? Aleluia. Feliz Dia dos Pais a todos vocês. Eita, que dia, hein? Dia de ceia, dia de comemorar a vida dos nossos pais. E eu não sei como foi esse dia para você. Para mim foi um dia muito bom. Foi um dia de muita reflexão. Na verdade, já vem sendo alguns dias de muita reflexão sobre o que é de fato a paternidade. Veio a paternidade do nosso Pai sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Meu Deus do céu. E enquanto eu estudava, enquanto eu orava por essa mensagem, veio algo muito forte no meu coração. Que é, se você que está aqui hoje e não teve um dia tão bom, que eu sei que hoje é dia de muita comemoração, mas para algumas pessoas pode ser que o dia não tenha sido tão bom. Pode ser que sua experiência com seu pai não foi tão boa. E esse dia lhe traga um peso. Eu quero dizer que hoje é o dia desse peso ser liberado. Hoje é o dia onde as coisas vão ser restauradas. Onde, apesar de seu pai natural, pode ser que ele não tenha sido tão bom. Vou te mostrar hoje que você tem um Pai Celestial. Você tem um Deus que cuida de você. Amém? E abra comigo em Isaías 49, capítulo 14. Perdão, Isaías capítulo 49, versículo 14. Nós temos um Pai que cuida de nós. Isaías 49, 14 diz o seguinte: Mas Sião, ou Jerusalém, ou o povo escolhido de Deus, lamenta, dizendo: Ora, o Senhor me abandonou, o Eterno me desamparou. Aí Deus responde: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais me esquecerei de ti. É isso que Deus diz pra gente. Ele jamais se esquece. Ainda que nossos pais naturais tenham sido falhos, ele não é falho e ele não se esquece. No momento que o profeta Isaías está dizendo isso aqui, Jerusalém, o povo de Deus tinha sido exilado. O povo de Deus estava afastado, estava destruído, sem esperanças. E aqui, nesse capítulo, o profeta vai profetizando sobre um tempo de restauração. Ei, é tempo de restauração. É tempo de restaurar tudo aquilo que estava desalinhado, tudo aquilo que estava desajustado, tudo aquilo que tem causado dano. É tempo de uma restauração de Deus sobre as nossas vidas. É tempo. E no versículo seguinte ele diz assim: eu te gravei nas palmas das minhas mãos. O próprio Deus gravou o nosso nome nas suas mãos. Ele se lembra de nós em todo o tempo. E depois ele diz: os teus muros estão sempre diante de mim. Os muros destruídos de Israel, ele diz que ele estava vendo o sofrimento do povo, ele estava vendo aquilo que o povo tinha passado, ele estava vendo e não se esqueceu. E ele diz: é tempo de restauração, é tempo de receber da graça de Deus de novo. Se você teve um pai que não cuidou bem de você, que lhe maltratou, ou se pior ainda, você nem teve pai, deixa eu te dizer uma coisa: libera perdão. Libera perdão. Decide se livrar do passado. Porque o novo de Deus, o renovo de Deus, a restauração que Deus tem para nós, nós não vamos viver se estivermos presos no passado. Então é hora de dizer assim: eu perdoo, eu deixo esse passado para trás, eu decido perdoar. O que a pessoa, o que seu pai fez com você, infelizmente ele fez, mas decida você fazer diferente e perdoar.
E eu quero que você abra comigo também em 2 Coríntios 6,18. Nós temos um pai que cuida de nós. Um pai amoroso, um pai bondoso que não se esquece. E ele diz o seguinte: sereis para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o nosso pai, Ele tem cuidado de nós. Se agarre nessas verdades, se agarre nessas verdades. E enquanto eu orava a Deus, pedia a Deus sabedoria, o que Ele queria comunicar, me veio uma palavra: influência. Influência, inspiração. Geralmente os pais, geralmente não, em todos os casos, os pais são a inspiração para os filhos. Pai, sobre você, sobre mim, a gente tem uma responsabilidade. Mas a gente tem uma responsabilidade. A gente inspira nossos filhos. Se analisa como está sendo sua inspiração para o seu filho. Como eu estou inspirando meu filho? Para o bem ou para coisas ruins? É uma noite de reflexão, de fato. Eu tenho perguntado como eu tenho inspirado meu filho. Porque eu não sei você, mas até meus 12 anos eu morei com meu pai. E involuntariamente eu copiava tudo que ele fazia. Tudo. Eu copiava. Infelizmente teve muita coisa ruim, teve muita coisa boa também. Mas para a gente hoje, e mães, mulheres, vocês também inspiram seus filhos, sabia? Vocês também. O que tem saído da nossa boca? O que nós temos falado dentro de casa? Temos falado a palavra, temos instruído o caminho que eles devem andar. E Provérbios 22:6, ele vai dizer justamente isso. E eu quero citar 2 pontos aqui de Provérbios que me chamam muita atenção. Esse é um versículo muito falado, culto de casais, ministrações sobre família. Esse versículo é falado demais, que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Quem aqui já tinha ouvido esse versículo? Quem aqui já tinha falado esse versículo? Muita gente, né? Mas a gente tem praticado esse versículo? Nós temos instruído de fato os nossos filhos? Porque uma palavra que me chama a atenção é essa palavra, ensina. Porque muitas vezes a gente quer falar, dizer simplesmente por dizer o que é que a criança tem que fazer. Mas o ensino vai muito além das palavras. Essa palavra que ensina no original também diz assim, instrui. E um dos significados dela é assim, se esforce em mostrar para o seu filho o que é que ele tem que fazer. Se esforce em mostrar como é que nós temos ensinado os nossos filhos. Não só o que tem saído da nossa boca. Porque meu pai falava muita coisa para eu fazer, mas eu vi ele fazendo o contrário. E eu fiz exatamente o que ele fez. E aí? E a gente? O que é que a gente tem falado e demonstrado com nossas atitudes? Hoje é o dia dos pais. E eu não quero trazer peso sobre os pais, não. Isso é uma noite de instrução, de ensino. Essa responsabilidade está sobre nós. E deixa eu dizer, tem graça de Deus para isso. É leve. Olha, que coisa maravilhosa é ser pai. Poder segurar meu filho, abraçar. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Deixa eu parar um pouquinho, tá? Só para ele tirar uma foto aqui, porque eu levei um puxão de orelha segunda-feira, porque o Rob e a Verde disseram que eu não paro, e eles não conseguiram tirar uma foto minha sem estar borrada. Então, agora já tiraram, amém, valeu. Só para descontrair mais um pouquinho, né? Tá meio pesado, parece. Não tá pesado, não. Instrução chegando, amém? A gente precisa aprender isso. Como a gente tem instruído os nossos filhos de fato, não com palavras. Eu vejo muitos pais, sabe o que é que eles fazem com os filhos? Eles colocam medo, mas não instruem.
Deixa eu dizer, uma hora o medo vai passar. E seu filho vai fazer aquilo que você estava tentando que ele não fizesse a partir do medo. Bah, ele vai fazer. Mas se você instruir ele, aí é outra história. Se você ensinar a ele o que ele deve fazer, aí não é questão de medo passado, de ter medo ou não ter medo. Ele vai estar instruído. Ele vai saber o que é certo. Os solteiros que não têm filhos, ou os casados que não têm filhos, segura isso aí que vai chegar o momento de vocês. Graças a Deus me chegou muita instrução antes de eu ter Benjamin. Antes de eu ter meu filho, antes de eu estar casado, eu já orava pelo meu filho. Já orava. Pelo meu filho, pelo tipo de esposa que eu queria. E eu falo muito mais sobre caráter, sobre comportamento, do que sobre porte físico, tá? Para ficar bem claro. Pode orar também por isso, não tem problema nenhum. Mas primeiro vem caráter. Primeiro vem a forma como age. Primeiro vem a forma como trata os pais. Isso aí vai dizer muito como vai ser o cônjuge no casamento. Mas ensina no caminho andando junto, é mostrando junto, é estar ali do lado, é dar o exemplo. Precisamos dar o exemplo certo para os nossos filhos. Precisamos. Eu escutei uma frase uma vez do pastor Gesiel lá em Caxias, num grupo que a gente tinha, e ele falou uma coisa que foi muito forte para mim, que ele disse o seguinte: seu filho, ele vai odiar tudo aquilo que lhe rouba dele. Eu fiz, meu Deus, ele disse, seja trabalho, seja igreja, seja a faculdade, seja o que for, aquilo que lhe rouba do seu filho, ele vai odiar. Por que tantos filhos não assumem o negócio do pai? Porque roubou o pai deles o negócio. E eles vão odiar. Então, a gente tem que ter a sabedoria para estar junto dos filhos, separar a cada momento. Precisamos disso. Precisamos da sabedoria. Às vezes parece que não dá certo, não. Mas a gente tem que dizer, Deus, tu sabe todas as coisas, tu tem a sabedoria plena, me ajuda. E Ele vai ajudar. Ele vai instruir. Ele vai dizer como fazer. Ele vai nos ensinar. E não precisa abrir, mas Salmos 32:8 diz assim, ó. A gente falou sobre nós ensinarmos os nossos filhos. Mas Salmos 32:8 diz o seguinte: diz o Senhor, instruir-te-ei, ensinarei, te guiarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te. Agora é o nosso Pai falando com a gente. Se Ele diz que é para a gente instruir nossos filhos, Ele está nos pedindo algo que Ele faz com a gente. Deus é o nosso Pai. Ele é o nosso modelo. Aqui, ó. Tá todas as diretrizes, está tudo o que a gente precisa saber. Está aqui. E Ele diz que Ele vai nos instruir. Ele vai nos guiar. Os olhos deles estarão sobre nós para nos aconselhar. E eu achei essa parte de aconselhar maravilhoso. Por quê? Porque ele não está dizendo aqui que Ele vai nos pegar como marionete e a gente vai fazer tudo o que Ele quer. Não. Está dizendo que Ele vai nos aconselhar. E domingo passado, eu falei sobre que a responsabilidade das nossas vidas estava sobre nós. Por quê? Porque Ele nos aconselha, Ele não nos deixa só. Mas nós decidimos seguir esse conselho ou não. Será que a gente está seguindo o conselho de Deus? Aí vem aquela questão. A palavra de Deus fala para a gente perdoar. Nós, pais, mães, temos perdoado uns aos outros? Nossos filhos têm visto a gente pedir perdão para o cônjuge? Para um irmão, para uma irmã, para um tio, tia, para um pai, para uma mãe? Nossos filhos têm visto o nosso exemplo de prática da palavra? Pausa para meditação.
Precisamos mostrar isso. E filhos, vai chegar a vez de vocês, não julguem seus pais, tá? Porque quando chegar a vez de vocês vão ver que a responsabilidade é grande. Filhos, orem pelos seus pais. Orem por sabedoria para os seus pais. Que às vezes parece que a gente não sabe o que fazer. Não. Reformulando. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E no passo a passo, com a direção de Deus, é que a gente vai aprendendo. Aprendendo a ser pai, a ser mãe. Essa é a grande verdade. Ora pelos pais, ora por eles, pede a Deus sabedoria, tá vinda de Deus para a vida deles. E nós, pais e mães, devemos dar o exemplo. O exemplo é poderoso demais. Eu não sei quem aqui viu um videozinho de um menininho que era engraxate e foi comprar um relógio. Alguém viu? Todo mundo não viu? Enfim, uma criança, não sei quantos anos tinha, mas era pequena, com um instrumento de engraxate, foi comprar um relógio para o Dia dos Pais. E o relojoeiro ficou impressionado, porque é um trabalho suado, não é um trabalho simples, e o dinheiro que aquela criança estava recebendo, ela estava comprando um presente para honrar o seu pai. Eu fiquei pensando, meu Deus, que tipo de pai essa criança deve ter? Apesar da criança estar trabalhando, da criança precisar, sendo criança, fazer um esforço que ela não precisaria, eu creio que aquele pai, um pensamento meu, tá? Eu creio que aquele pai fazia tudo o que podia pelaquela criança. E aquela criança percebeu isso. O desejo daquela criança de honrar aquele pai é algo assim fantástico. Meu Deus. Meu Deus. Como temos honrado os nossos pais. Independente se o pai foi bom ou foi ruim, a palavra fala para a gente honrar. E quando é ruim, o pai não foi bom, quando o pai deixou traumas na gente, quando o pai fez algo que nós não gostamos, isso é difícil. Meu Deus. É muito difícil. Falo por experiência própria. Eu amo meu pai. Graças a Deus nasci de novo e tudo que eu tinha contra ele foi deixado para trás. Eu decidi amá-lo. Eu decidi dizer assim, não, o que passou, passou. Doeu muito, mas passou. Eu tenho a oportunidade agora de restaurar isso. Eu tenho essa oportunidade. E você que tem o pai vivo ainda, o que você tem feito pelo seu pai? Como você tem agido com ele? Honrar pai e mãe é uma promessa de vida longa. Eu quero viver muito. Eu quero cumprir tudo aquilo que Deus tem para mim. Tudo. Não quero deixar nada passar. Mas isso é responsabilidade minha. Honrar pai e mãe. E em Salmos vimos que Deus nos instrui. Em qualquer situação, Deus instrui. Vamos continuar dia após dia buscando a instrução de Deus. Não vamos viver um dia após o outro como se Deus não existisse. Não. Vamos buscar o de Deus o que Ele quer. O que Ele quer para a minha família. O que Ele quer no meu trabalho. O que Ele quer na minha faculdade. Qual faculdade Ele quer que eu faça. É de Deus crente fazer faculdade. Amém? Amém? É de Deus crente se envolver na política. Amém? Eita. Aleluia. A gente tem que ter crentes maduros que amam a palavra de Deus, influenciando cada área da sociedade. Essa é a visão de Deus. A gente pode ter se decepcionado muito com crentes que assumiram e não foram lá essas coisas na política. Mas isso não pode fazer com que a gente venha desprezar os crentes na política. A gente tem que orar por eles, pedir sabedoria. E vai que um de vocês está sentado aí. Tô brincando, tá louco? Só, sei lá. É que Luciano, andar com Luciano aqui em Carazinho, meu Deus do céu, é assim o tempo todo. Parece um político. Meu Deus. Mas enfim, pode ser que tenha um político aqui. Qual o problema?
Busque em Deus. Busque saber o que aquele cargo que você almeja precisa fazer. Se capacite. O crente precisa ser capacitado, gente. Seja qual for a sua área de trabalho, o crente precisa se capacitar. Esse negócio de crente que não se capacita, que faz as coisas de qualquer jeito, misericórdia. Deus fala para a gente fazer como se fizesse para Ele. O que for que a gente vai fazendo, trabalho, estudo, é como se estivesse fazendo para Ele. Ei, tudo que a gente for fazer nessa terra, tudo que a gente faz aqui, a gente vai chegar um dia que vai prestar contas a Deus. A gente vai prestar contas a Deus. Eu tenho certeza que não vai ser algo pesado. Porque estudando escatologia, estudando tribunal de Cristo, vendo o que é que a palavra fala de como vai ser, não vai ser algo terrível, como alguns dizem. Mas, poxa, será que chegar diante de Deus, que a gente ama tanto, que diz que ama tanto, saber que tinha coisas que a gente devia ter feito e não fez? Poxa vida. Um filho está junto do pai, ele ama agradar o pai dele. Quando o Benjamin faz algo que eu e a Aninha já mandou ele não fazer, quando a gente bota ele na cadeirinha do pensamento, quando a gente reclama com ele, ou até de vez em quando dá uma varadinha, depois ele chega assim para a gente e diz: você está feliz comigo? Que é o desejo do filho, fazer o pai feliz. Ei, nós temos um pai. A gente tem que ter o mesmo desejo de fazê-lo feliz. De fazer com que ele olhe assim e diga, como disse com Jesus: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Ou como Paulo que disse: combati a carreira, combati o bom combate, completei a carreira. Essa é a vida de um cristão. É chegar nesse ponto. Seja qual for a área que Deus tenha nos colocado, seja onde foi que Deus nos colocou, o que é que Deus quer que a gente faça. Porque muitas vezes a nossa alma faz comparações. Eu não estou fazendo o que o irmão Antenor está fazendo. Eu não estou fazendo o que o irmão Odessi está fazendo. E a gente se compara achando que a gente só vai ser feliz ou só vai agradar a Deus fazendo aquilo que o outro está fazendo. Não. Deus tem algo para cada um, específico. E não sou eu que vai dizer o que é. É Deus. Então, pergunta a Ele. Procura a Ele. Busca a Ele. Amém. Aleluia. Abre comigo em João 1. Abre comigo primeiro em Hebreus 3. Nós temos um Pai. Para sermos bons pais e mães na terra, o melhor que nós possamos ser, nós devemos ter um relacionamento muito bom com Deus. Buscar se relacionar com Deus. Aí vamos ser pais e mães mais efetivos a cada dia. Como eu disse aqui no decorrer, eu tive algumas experiências não tão boas com meu pai. Com 12 anos, meu pai se separou da minha mãe e rumou para outro estado. E desde aí a gente não teve muito contato, algo meio trucado. E eu senti muito essa falta de uma figura paterna. Senti muito isso. E quando meu filho nasceu, eu pensei assim: meu Deus, minhas referências de pai não são tão legais. Eu não sei bem o que fazer por falta de ter uma instrução sobre como agir bem com o filho. Para onde eu me voltei? Para a palavra de Deus. Disse: não, aqui tem toda a instrução que eu preciso. Aqui tem aquilo que vai me guiar de forma certa. E além disso, um plus gigante, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Que Jesus disse que nunca me deixaria só. Que Jesus disse que me ensinaria todas as coisas. Meu Deus. Isso quebra todas as nossas desculpas. Voltando, Hebreus 3, 1. Diz assim: sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Considerai com toda a atenção. Meu Deus,
precisamos ter nossos olhos focados em Jesus o tempo todo. Você diz, mas como ter os olhos focados em Jesus? Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele é meu Senhor, já entreguei minha vida a Ele, mas eu não o vejo. Será que você não o vê? Vamos abrir lá em João, agora sim, João 1. Vamos abrir a palavra. Já o rema está chegando por essa região, e eu creio em crentes folheando a palavra assim, já quando chegar no rema, de forma habilidosa. Não que você não faça isso, tá? Só dando uma generalizada. João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Aí no versículo 10, voltando, fala, aquele que é a palavra. Ei, quer olhar Jesus, quer manter os olhos fixos em Jesus? Está aqui, ó. A palavra, gente. A gente precisa se agarrar a isso. A gente precisa ler a palavra. Se você lê pouco, não se condene, mas também não fique... Fugiu a palavra. Não fique acomodado. Faça algo. Leia mais a cada dia. Peça ajuda para o Espírito Santo. E leia. Cole post-its onde você possa ver com a palavra. Onde você possa ler ela, se você tem dificuldade. Mas faça algo. Faça algo para que você esteja com os olhos fitos em Jesus. Com atenção em Jesus. Ele revela quem é o Pai. Através de Jesus nós vamos ter as instruções que precisamos. Como é importante para um filho natural ter um pai que o instrui. Ei, a gente leu aqui, ó. A todos quantos os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem recebeu Jesus como Senhor da sua vida aqui? Você é filho de Deus. Você tem um pai que está aqui para lhe instruir. E tem uma coisa que me deixa chateado. É o seguinte. A gente vivia uma vida toda errada. Uma vida num caminho não legal. A gente sabia que o caminho que a gente estava seguindo não era o certo. E aí a gente escuta as boas novas. A gente escuta falar de Jesus. Entende que é nele que a gente tem vida. Entende que nele está o caminho certo. A gente entrega a vida para Jesus. Entrega a vida para Jesus. Diz que ele agora é o Senhor das nossas vidas. E a gente não quer seguir seus conselhos? Misericórdia. Pode ser forte a palavra. E é para ser forte mesmo. Hipocrisia. Fala uma coisa, mas faz outra. E o crente não é assim. O crente é sim, sim, não, não. Amém. Sim, sim, não, não. E se a gente entregou a vida a ele, entrega de fato. Diz assim, ó, é tu que guia. Eu lembro assim que eu me converti, o primeiro culto na Igreja Verbo da Vida, o pastor Serjão, ele deu um exemplo maravilhoso que ficou gravado no meu coração. Ele disse que tinha um certo rapaz, estava em casa, daqui a pouco batem na porta dele. Ele abre a porta, só uma ilustração, uma história, tá? Para a gente tentar explicar algo espiritual. Abre a porta quando vê Jesus. Jesus pergunta, posso entrar? E ele diz, pode Jesus, senta aqui no sofá. Estão lá, proseando. Fosse aqui no sul, estavam lá tomando chimarrão, tomando mate.
Eita, aquele mate amargo é uma delícia. E aí, daqui a pouco batem de novo na porta dele. Quando ele vai abrir, o diabo já pula na porta com tudo para tentar arrombar. E fica aquela luta, o cara tentando jogar o diabo para fora, o diabo tentando entrar na casa dele, e Jesus lá, ó, sentado. Sentado estava, sentado ficou. Depois de muita insistência, o cara consegue fechar a porta, o diabo sair, ele pergunta assim, mas Jesus, você não viu não, o diabo tentando arrombar minha casa, tentando entrar? Mas Jesus, e ficou aí sentado, e Jesus disse, você só me convidou para ficar sentado no sofá? Sentado no sofá estava, sentado no sofá fiquei. Ele diz, Jesus, não, faz assim, ó, eu vou te dar os quartos da minha casa, tá? Vou te dar o banheiro, então, meio a meio, tu fica com os quartos de banheiro, eu fico com a sala e a cozinha. Jesus, filho, o que você quiser me dar, você me dá, eu recebo, fica tranquilo, não te forço a nada. Tá, daqui a pouco batem de novo na porta. O cara vai abrir, o diabo de novo. Começa aquela guerra, começa aquela luta, começa aquele empurra. Quando ele consegue, ele diz, mas Jesus, cadê você? Ele fez, você me deu os quartos. Eu estou tomando conta dos quartos. Aí não é parte minha. E aí ele diz, tá bom, Jesus, então vamos fazer assim. Eu vou te dar toda a casa, menos a cozinha, tá bom? Menos a cozinha. Será que era guloso? Menos a cozinha, tá bom? Tá bom. Daqui a pouco o diabo bate aonde? Na porta da cozinha. Aquela guerra de novo. Aquela luta. Ele com muito esforço consegue jogar o diabo para fora. E aí ele se volta para Jesus de novo. Mas Jesus, ele fez, a cozinha é sua. Eu não vou mexer naquilo que você não me deu. Nesse momento o rapaz se prostra diante de Deus e faz, Jesus, tudo que eu tenho é teu. Agora eu entendi. Não adianta fazer as coisas mais no próprio braço. Não adianta segurar qualquer área. Não adianta. Tudo que eu dou é teu. Aí o que acontece? Batem de novo na porta. Quando ele se levanta, Jesus diz, ei, você me deu sua casa, senta aí. Abre a porta, o diabo vê Jesus e diz, endereço errado, desculpa. E sai. Isso ilustra, gente, o que a gente faz geralmente na nossa vida. A gente entrega partes a Jesus. E aí, aquilo que a gente não entrega, o diabo é perito para ir lá. Nessa parte. Mas deixa eu dizer, quando a gente entrega tudo para Jesus, Ele toma conta. Ele cuida. Ele cuida. Ele é nosso Pai. Ele quer nos instruir. Ele quer dizer o que está errado, o que está certo. Ele quer nos incentivar a continuar no caminho. Porque às vezes não, todas as vezes, a gente pode estar fazendo algo para Deus, a gente tem certeza que aquilo é para Deus, mas acontece alguma situação difícil, a gente pensa em desistir. E aí Jesus diz assim, ei, não desiste não, eu estou contigo. Vamos lá, como a gente leu, meus olhos estão sobre vocês, eu estou acompanhando. Certa passagem, o apóstolo Paulo estava preso, indo para Roma, estava assim, provavelmente desestimulado, porque Jesus aparece para ele e diz, ei Paulo, te anima, ei Paulo, continua, ei Paulo, você está no caminho certo. Nem o apóstolo Paulo ficou fora dessa regra não, de passar por momentos difíceis fazendo aquilo que Deus quer. Todo cristão vai passar. Mas se tivermos agarrados com Deus, Ele continua nos dando força. Ele continua nos incentivando. Ele continua. Que falar de Paulo e Silas na prisão, açoitados, no andar inferior, onde os historiadores dizem que tinha um esgoto, e lá eles cantavam a Deus, gente. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas agarrados com Deus, a força de Deus vem. A força de Deus capacita. Ele nos instrui. Ele é o nosso Pai. Meu filho, ele não se preocupa com nada. Bah. Vamos abrir lá em Efésios. Vamos ver o que a palavra de Deus nos instrui a fazer. Vamos ver o desejo de Deus para a gente. Efésios capítulo 4. Filipenses 4.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez afirmo, alegrai-vos. Versículo 5. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas quando tudo estiver bem. Está assim na sua Bíblia? Não está não? Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas quando tudo estiver bem? Não, né? Qual é a instrução? Sejam amáveis com todos. Essa é a instrução. Independente de. Breve voltará o Senhor. Versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ações de graças. Não andeis ansiosos por motivo algum. Algum. É difícil não ter ansiedade em alguns momentos? Mas quando a gente se volta para a palavra, que a ansiedade vem, a gente pode dizer, ei, a palavra de Deus diz que não é para eu andar ansioso. Mas como eu não ando ansioso? Quando eu apresento a Deus, isso é importante demais. Quando eu apresento a Deus aquilo que eu estou passando. Quando eu apresento a Deus as minhas súplicas. Quando eu apresento a Deus. A gente vive numa época de exposição absurda na internet. Ei, não é a internet que vai resolver seu problema. Simples assim. É Deus. Se volta para Ele. E aí, qual é o resultado de eu não andar ansioso por eu estar apresentando a Deus aquilo que eu preciso? Versículo 7. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Meu Deus, quer ter paz que excede o entendimento? Excede, ultrapassa. Ansiedade veio e ela vem e a gente diz assim, ansiedade, eu te rejeito. Eu confio num Deus, eu apresento a Deus e a paz dele vai tomar conta de mim. Agora, se não estiver apresentando a Deus o que a gente está passando, a ansiedade vai tomar conta. Vai tomar conta. Apresenta a Deus. E aí vem o versículo 8, diz: concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Ou em outras traduções, isso que ocupe o vosso pensamento. E eu acho maravilhoso essa parte. Ocupa o vosso pensamento. Por quê? Porque pensamentos ruins vão vir. Pensamentos de tristeza, de amargura, de depressão vão vir. Mas quando vem, o que é que a gente faz? Não é isso que vai ocupar meu pensamento. Não é isso que vai ocupar meu pensamento. Bota um louvor dentro de casa. Bota um louvor lá. Se derrama na presença de Deus. Ri das circunstâncias. Rapaz, se você soubesse quantas vezes a circunstância veio batendo com força de encontro a mim. E eu cambaleei de olhar assim e dizer, Deus, e agora? E aí qual era a minha opção? Ficar pensando no problema ou lembrar, eu tenho um Deus todo-poderoso. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Ele é meu Pai. Ele é Rei. Ele é Senhor. Ele cuida de tudo que é concernente à minha vida. Ele tem cuidado de mim. Então eu posso ficar tranquilo. E muitas vezes eu fazia eu decido rir. E as lágrimas começam a descer. A dor começa a pegar força e dizer E a circunstância sai. Daqui a pouco a paz de Deus inunda o meu coração. Mas inunda mesmo. E deixa eu te dizer,
Na maioria das vezes, naquele mesmo dia, minutos depois, acontece um milagre assim, além do que eu podia fazer. Além, Deus cuidando de mim. Hebreus 11:6, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eita! Não, abra lá para a gente ler. Quero saber se na sua Bíblia diz isso mesmo. Hebreus 11:6. Algumas pessoas, tá? Eu acredito que não vocês, não as pessoas que estão aqui. Se for um de vocês, dá um sorrisinho, não faz alarde, tá bom? Fica com a palavra. Algumas pessoas, ela leem, parece que leem esse versículo da seguinte forma: sem dar uma oferta gorda, é impossível agradar a Deus. Outras pensam, sem eu trabalhar até me matar, eu não vou agradar a Deus. Se eu não colocar tudo que eu tenho, eu não vou agradar a Deus. Se eu não conseguir trazer toda a minha família para a igreja, eu não vou agradar a Deus. Se eu não conseguir fazer com que minha igreja prospere, eu não vou agradar a Deus. Se eu não conseguir ter paz com todo mundo, eu não vou agradar a Deus. Se eu não conseguir amar meu irmão do lado, eu não vou agradar a Deus. Amar a Deus, amar o irmão, é lícito? É mandamento de Deus? Dar dízimo é mandamento de Deus? Evangelizar é mandamento de Deus? Mas o que é que Deus diz que agrada a Ele? Fé. E fé em que, gente? Na palavra. É na palavra. Então, quando a gente lê que a gente não deve andar ansioso, se a gente tiver fé nisso, a gente vai agradar a Deus. E todo o resto vai vir. Jesus disse o quê? Ei, olha para as aves. Nem semeiam, nem colhem, mas Deus cuida delas. Bah! Não é assim com vós? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu Deus do céu. Gente, eu amo fazer as coisas para Deus. Eu amo. Não consigo ficar sem fazer, não. Eu amo. Mas cada dia que passa, se eu acordar e chegar até umas 10 horas da manhã e eu não tiver lido nada, nenhum trechinho da Bíblia, me bate uma tristeza. Me bate, às vezes, uma indignação. Diz assim, Peron, de novo? Acorda, Peron. Quando tu acordar de manhã cedo, que abrir os olhos, acorda para a vida. Pega a tua Bíblia. Lê um versículo, lê 2, vai ruminando naquilo. Vai fazendo as coisas, lembrando daquilo que tu leu, lembrando de Deus. Um versículo, gente, muitas vezes a gente lê ele em menos de 5 minutos. Pá! Deus quer nos instruir, mas a gente está se colocando à disposição dele para que ele nos instrua? É simples. O evangelho é simples. É simples. Não tem esse negócio de, vou parar, sei lá. Evangelho, vamos ficar com o simples. Vamos ficar com aquilo que dá vida. O que é que dá vida? Ler a palavra, orar, parar de se comparar com os outros, ter fé na palavra. E no capítulo 11:6, o versículo continua assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para que qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Isso nós cremos. Mas a segunda parte: e que recompensa todos quanto o buscam. Às vezes a gente foi ensinado pela religião, não pela palavra de Deus, mas pela religião, que a gente tem que sofrer. Tem que passar pela moinha, pelo deserto. Pelo deserto quase todos nós vamos passar, mas aí é passar.
passou, pronto. Passar um carro aqui na frente, eu vi quando ele passou, mas depois eu não vejo mais. Passou. E a palavra tem que crer o quê? Que ele recompensa quem busca ele. Meu Deus do céu. Josué 1:8. A Desi falou tão bem aqui na quinta-feira. Josué 1:8. Deixa eu ler para vocês. Não precisa abrir não, já estou acabando. Josué 1:8. 1:7, vou ler. Tão somente sede farto, firme e corajoso, para ter o zelo de agir conforme todos os mandamentos. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Deus quer que você seja bem-sucedido, Deus quer que eu seja bem-sucedido. Mas como a gente faz isso? Sendo corajoso em quê? A cumprir a palavra, a se ater à palavra. É isso aqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou ficar, nada vai mudar, nada vai me impedir. Agora você que trabalha, se seu que não é chefe, ou se for chefe, pode ser que já passou por essa situação. Se aquele que está sobre você não lhe dá as instruções, durante o seu dia, você pode ficar perdido naquilo que você faz. Mas também, se quando o chefe der a instrução, você não tiver, quando você chegar, vai ficar perdido do mesmo jeito. Ei, Deus já deu as instruções. Nosso aporte agora é pegar essas instruções e cumprir. E aí, a gente vai ver aquele sorriso do pai olhando para a gente. Meu Deus. Eu fico bobo com as mínimas coisas do meu filho. Eu lembro a primeira vez que meu filho falou a primeira sílaba. Meu Deus do céu, que felicidade. Primeira vez que meu filho sorriu para mim. Meu Deus do céu. Você tem sorrido para Deus? Você tem olhado assim, fechado os olhos e... Pai, obrigado. Você tem feito isso? Isso faz toda a diferença. Pequenos detalhes. Pequenos. E à medida que o filho vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, vai tendo mais responsabilidade, vai fazendo mais coisa para Deus, para o pai, vai. Mas é com o tempo, calma. Uma coisa de cada vez. Primeiro o filho quer abraço. O filho quer aconchego. O filho quer se sentir seguro. Ei, Deus é a nossa fortaleza. Deus é a nossa fortaleza. E os que confiam no Senhor não se abalam. Confie no seu Pai, confie no seu Deus. Ei, Ele está vivo. Eu vou acabar essa parte lendo de novo aquilo que eu li no começo. Aleluia. 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 Voltei-me para... Aqui está em Apocalipse 1:12, tá? Voltei-me. O grupo de louvor já pode subir. Nós já vamos já vamos ceiar. Voltei-me para observar quem falava comigo. E voltando, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um ser humano, vestido em uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça era branca como lã, tão branco quanto a neve, e seus olhos como chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes afiados. Seu rosto é como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés, como se tivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que vivo para toda a eternidade. Eu possuo as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele vivo está.
E ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos vossos portais. Ei, nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Nós lavamos. Esses somos nós. Nós vamos adentrar nos portais. Nós vamos estar frente a frente com Ele. Nós vamos vê-lo como João viu. Ei, isso está chegando. Esse tempo está chegando. Hoje a gente, eita Deus, que as palavras estão fugindo. Hoje a gente celebra o memorial da ceia. Aquele com quem nós temos aliança, aquele com quem nós lavamos as nossas vestes. Isso é um memorial daquilo que Ele fez por nós. Sabemos que hoje podemos estar tranquilos. Isso que a gente leu de não andar ansioso, a gente pode estar tranquilo por aquilo que Ele fez na ceia. Vocês podem já ir distribuindo? Você pode ficar de pé? Nós podemos ficar tranquilos, pois temos uma aliança com o nosso Deus. Ele cuida de nós. Ele cuida. Ele é nosso Pai. E diferente de um pai terreno, Ele cuida. Pode distribuir. Sim.